Oi pessoal, conheça as 10 fake news que mais mataram na história. Notícias falsas existem desde sempre. Estas são algumas das que mais fizeram vítimas. Medidas ativas. Então, eu vou dizer sobre as 10 fake news que mais mataram na história. Medidas ativas. União Soviética sempre esteve à frente dos Estados Unidos no quesito propaganda, na tentativa de influenciar a opinião pública e aumentar as tensões sociais e políticas. A KGB e outros serviços de inteligência soviéticos geraram inúmeros boatos que propagaram em escala global, muitos seguem acreditando em coisas como a AIDS ter sido criado pelos Estados Unidos, o que causou mortes na África por rejeição ao tratamento, ou que Apollo 11 foi uma farsa. Seitas satânicas nos anos 80. Tudo começou nos Estados Unidos. Em 1980, após a publicação do livro Michelle Rembers. Michelle se lembra sem tradução, do psiquiatra canadense Lawrence Pfizer. A obra descreve o tratamento de sua esposa, Michelle Smith, que teria sofrido abuso satânico por sua mãe em 1950, uma fraude engendrada por Pfizer que levou a uma série de julgamentos e condenações ao redor do mundo, envolvendo crianças abusadas sexualmente por meio de rituais satânicos. Muitos inocentes foram parar na cadeia. O outro fake news, Plano Cohen. Em 30 de setembro de 1937, os ouvintes do programa de rádio Hora do Brasil foram surpreendidos com o anúncio de um plano que detalhava um golpe comunista. Aí tem outros fake news. Por exemplo, outra, conspiração de títulos oates. Os católicos viveram sob clima de constante tensão da Inglaterra no século XVII. Um protestante chamado Titus Oates maquinou um plano para manchar a reputação dos fiéis. A chamada conspiração papista era um esquema fictício que afirmava que os católicos pretendiam assassinar o rei Carlos II na Inglaterra. Como resultado, 22 homens já haviam ido para a forca antes da mentira de Oates ser desmascarada. Outra fake news: cristãos para os leões. Os cristãos começaram a ser alvo de boatos quando o imperador Nero os responsabilizou pelo grande incêndio ocorrido em Roma. Eram rejeitados por não participarem das celebrações cívicas aos deuses. Insultos e acusações começaram a circular na sociedade. Uma má interpretação da Eucaristia, beber o sangue de Cristo e comer o corpo de Cristo, por exemplo, fez com que os cristãos fossem acusados de canibalismo e também de incesto, pois chamavam uns aos outros de irmãos. Quinto, a Grande Conspiração. Publicada pela primeira vez na Rússia em 1903, o Protocolo do Sábio de Sião continha as falsas atas de uma reunião do século XIX sobre uma conspiração que os judeus formariam para dominar o mundo, controlando a imprensa e a economia mundial. O conteúdo foi traduzido por vários idiomas e propaganda freneticamente no século XX. Só nos Estados Unidos, 500 mil cópias foram impressas e distribuídas. Quando os nazistas ascenderam ao poder em 1933, o conteúdo foram usados como propaganda contra os judeus. Quarta, campanha de antivacinação. Terceira, nobres vampiros, que essa aqui é a mais antiga. Dentre as inúmeras acusações que se renderam à morte na guilhotina a Maria Antonieta, a mais célebre é a frase: se eles não têm pão, que comam brioches. No entanto, a sentença nunca foi dita pela rainha da França. As palavras são trechos da obra de confissão de Jean-Jacques Rousseau. Seu marido, o rei Luís também foi alvo de boatos. Assumiu o trono em 1774, quando teve que lidar com a reputação manchada do avô, o rei Luís que por sofrer de lepra foram acusados de matar crianças para banhar-se com o sangue delas. Segunda, na mira da Inquisição.
A série de julgamentos das bruxas de Salem entre 1692 e 1693 levou à execução de 20 pessoas. 5 outras morreriam aprisionadas. O episódio foi um dos muitos que surgiram com a circulação do livro Maleo Maleficarum de 1487, que dizia que, entre outras coisas, que toda mulher tinha tendência a se tornar bruxa. Não só elas, como homens, foram torturados e queimados no esforço de confessar que voavam ou que tinham relações com o diabo. Primeira, causa da peste negra. Quando a peste negra surgiu durante a Idade Média, matando até 1 em cada 3 europeus, os judeus foram acusados de serem responsáveis pela praga. Os judeus já eram frequentemente massacrados por sua conta de liberos de sangue e acusações de sacrificarem crianças em seus rituais. Como os judeus pareciam morrer menos que o resto, foram apontados como a causa no maior libero de todos, acusados de envenenar poços e de serem protegidos pelo Satã. Calcula-se que no auge na peste, 200 comunidades foram erradicadas e os cristãos continuaram a nem fazer ideia de que os ratos eram culpados. Na época medieval, os judeus já sofriam perseguição? Pelo que eu li aqui, os judeus também sofreram perseguição na época medieval aqui. Bom, você está mais curioso para saber a fonte de todas essas reportagens, o que eu disse aqui? Aqui abaixo desse vídeo, onde está a descrição do vídeo, você vai encontrar a reportagem que é a fonte do que eu li, entendeu? É isso aí, pessoal.